Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar uma palavra que Deus falou comigo e eu fiquei todos esses dias sem postar por conta disso, que eu não sabia o que postar, porque eu queria trazer uma palavra que Deus compartilhou comigo pra vocês, né? E aí, ontem eu tava passando lá no Instagram e vi um post de um irmão da igreja que ele falou sobre posicionamento. E isso falou comigo e hoje, né, eu tava pensando no vídeo, agora há pouco, né, eu tava pensando e me veio uma palavra da Bíblia que eu vou falar aqui pra vocês, gente. Vou ler aqui pra vocês. Fica lá em Tiago 2, do 14 ao 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí eu li essa passagem, veio assim na minha mente. Aí eu li essa palavra, né? E me veio que não adianta só a gente falar se a gente não faz. Muitas vezes nós da igreja, né, falamos pra pessoa, não faz aquilo, pra pessoas talvez mundanas, vamos dizer assim, não faz aquilo, não faz isso, não faz tal coisa. Mas e a gente? A gente tem feito o que nós falamos? Muitas vezes a gente não tá no mesmo pecado que aquela pessoa, mas a gente não vem se comportando como realmente cristão. A gente vem denunciando os pecados das pessoas, mas a gente não vem olhando para o nosso próprio pecado e tentando consertar isso. A gente fala muito, mas não age. Isso é uma coisa que eu venho percebendo que a gente anda fazendo. Que a gente anda falando, mas a gente tem realmente agido da maneira que a gente fala? A gente realmente a gente prega a verdade, mas a gente pratica a verdade? Muitas vezes a gente está falando de Jesus, estamos falando como Jesus, mas a gente não está agindo como Jesus, não está agindo da maneira que Jesus agiria. Então é algo que tocou em mim nessa parte de se posicionar nesse sentido, da gente realmente ter um momento de reflexão ali no nosso dia a dia e pensar aquilo que eu ando pregando para as outras pessoas, aquilo que eu tenho como verdade sobre a minha vida. Eu tenho feito isso, eu tenho praticado isso. Porque não adianta nada a gente só falar para as pessoas, não adianta nada a gente ficar falando da palavra se a gente não tem sido o espelho para essas pessoas. Se a gente não tem mostrado a essas pessoas como realmente Jesus agiria, como realmente tem que ser feitas as coisas. Então, é algo que Deus tocou em mim, como aqui diz, a fé sem obras, ela é morta. Não adianta nada a gente crer na palavra se a gente não pratica ela. Não adianta nada, como aqui diz, a gente falar para a pessoa que está necessitada, Deus te abençoe, vai prover, se a gente poderia estar ali ajudando essa pessoa. Muitas vezes a gente a gente tem alguma pessoa na nossa sala que está passando por algum momento, a gente fala, mas a gente podia estar ajudando aquela pessoa em uma ação, talvez estando ali com ela naquele momento, se realmente se demonstrar ter compaixão com aquela pessoa. Então que a gente não venha só falar sobre Jesus, mas agir como Jesus, agir como Jesus agiria nos dias de hoje. Então é algo que tocou em mim e eu acho que é algo que a gente tem que se posicionar e falar sobre isso. Porque muitas vezes na igreja a gente quer se mostrar santo para as pessoas, nas nossas falas a gente quer mostrar que a gente conhece a palavra, mas a gente está praticando essa palavra? No nosso secreto a gente tem praticado aquilo que a gente acredita? Porque muitas vezes ali no momento que você tá sozinho, você tá fazendo coisa errada, mas você sabe que é coisa errada, mas você continua ali. Então, isso não é só sobre outros terceiros, mas é sobre mim também, é sobre todos nós. A gente tem que se posicionar diante disso, a gente tem que realmente refletir sobre isso, como eu já disse. Então, como eu já disse, a gente não venha deixar que a gente não venha deixar de falar da palavra, mas que a gente também, principalmente, não deixemos de agir na palavra.
Então é isso que eu queria compartilhar com vocês e eu espero muito que essa palavra tenha ajudado alguns aqui, muitos, né, no caso, e que vocês sejam abençoados com essa palavra e que eu peço muito que eu não tenha falado nenhuma besteira, porque é a primeira vez que eu falo assim, abertamente sobre Jesus, porque eu vou ser sincera, eu tô com um pecado muito grande de vergonha de falar da palavra, não por vergonha da palavra, mas o medo em si, na verdade, medo das pessoas me julgarem, medo de perder amizades ou coisas do tipo, de sofrer algum bullying, vamos dizer assim. E eu sofro muito com isso, mas eu criei especialmente esse canal para que eu possa perder isso. Porque eu acho que começando pelo canal, eu consigo fazer com que isso se transforme na vida real também. No dia a dia, eu consegui comunicar às pessoas sobre o amor de Cristo. Como eu já disse, não só falar, mas também agir como Ele. Porque não adianta nada eu falar, eu sou cristã e tudo mais, mas eu acho de forma totalmente diferente, né? Mas então que como isso que eu disse sirva de aprendizado pra gente e que nós venhamos estar alertas sobre isso. Que a gente sempre venha pensar, eu tô realmente fazendo aquilo que eu acredito como verdade sobre a minha vida? Então, como eu já disse, que vocês tenham recebido essa palavra nos seus corações e que eu não tenha falado nenhuma besteira. E que o Senhor abençoe a semana de vocês e um beijo. Tchau, gente!